A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Hoje nós já estamos aqui no nosso 12º encontro do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. E esse 12º encontro será ministrado em todas as Assembleias de Deus no dia 19 de setembro de 2021. E o tema que o pastor Claito, comentarista desse terceiro trimestre, trouxe para nós nessa lição de hoje é o reinado de Josias. Tenho certeza que será uma aula maravilhosa, um tema muito bom, onde vamos poder explorar, vamos poder aprender muito da parte do Senhor através desse tema. Eu gostaria de convidar você, professor, gostaria de convidar você, aluno, para que você vá comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma toda especial. Meus queridos, então nós já estamos aqui na nossa 12ª pré-aula, do terceiro trimestre de 2021. O texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 22, e versículo de número 8, que nos diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. A verdade prática, que é aquele momento filosófico que eu costumo dizer, onde o comentarista ele nos chama, costumo dizer que é a chave da lição, onde o comentarista nos chama a uma reflexão antes de nós adentrarmos a lição. Nos diz o seguinte, a verdade prática: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. A leitura bíblica em classe, que é onde o comentarista ele baseia a lição e é onde está fundamentado, o nosso fundamento teológico para a lição, se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5, versículo 8, capítulo 23, versículo 2 ao 5, versículo 21, 22 e versículo de número 25. Eu vou ler apenas 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 e 4 e 5, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que no ano 18º do reinado de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Queridos, já aqui na nossa introdução, nós já estamos aqui na introdução, o comentarista ele nos traz o seguinte: Josias foi o último dos reis justos de Judá, nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. Ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Queridos irmãos e queridos amigos, estamos nesse nosso 12º encontro, nessa nossa 12ª pré-aula. Nós já estamos aqui na introdução, o comentarista nos traz uma introdução aqui maravilhosa, comentando a respeito do reinado de Josias. E quando nós pensamos a respeito do reinado de Josias e por que ele foi tão importante, nós temos aí, dentro da história
dos reis de Israel, nós temos aí apenas 4 reis que tiveram a aprovação do Senhor, ou que fizeram aquilo que agradara ao Senhor. E dentro desses quatro reis que agradaram o coração do Senhor, nós temos 2 reis que não foram reprovados em nenhum aspecto diante do Senhor. Primeiro nós temos aí, nós vimos aí na lição anterior, nós falamos sobre o rei Ezequias, que é o bisavô do rei Josias, que nós estamos nessa lição de hoje. Então nós temos esses 2 nomes aí, nós temos então Ezequias, que não leva nenhum tipo de reprovação da parte do Senhor, e nós temos também aqui Josias, que não vai levar nenhum tipo de reprovação da parte do Senhor. Queridos, para nós entendermos então a importância do reinado de Josias dentro da história de Israel, nós precisamos de levar em consideração aquilo que eu tenho procurado levar em consideração nessas aulas que eu tenho ministrado, nessas pré-aulas, que é o contexto histórico, o contexto teológico que a lição se encontra. Para nós discorrermos uma lição bem discorrida, ou para nós aprofundarmos melhor dentro da lição, nós precisamos de conhecer o seu contexto histórico. E voltando aqui, alguns reis atrás, já que nós fizemos menção aqui do rei Ezequias, nós vemos na lição passada que Israel passou por um grande avivamento. Após a morte do rei Ezequias, nós temos então Manassés, o seu filho, que vai reinar então em seu lugar. O rei Manassés ele vai reinar aí durante 55 anos, 10 sendo corregente do rei Ezequias e 45 anos, aí, segundo o contexto teológico, nós vamos ver que ele vai reinar 45 anos sozinho, totalizando aí 55 anos de reinado. Querido, parece que Manassés ele entrou no caminho oposto do seu pai Ezequias, quando seu pai promoveu uma grande reforma, um grande avivamento dentro da nação, dentro do território, dentro do reino do sul. Nós temos aí, vamos ver que Manassés, quando ele assume o reinado, ele vai então seguir o caminho político, uma vez que ele era vassalo da Síria, e ele vai trazer essa política religiosa da Síria e vai fazer de Israel um grande sincretismo religioso, ou vai trazer para dentro de Israel um grande sincretismo religioso. Sendo assim, queridos, toda aquela reforma espiritual que o rei Ezequias promovera dentro de Israel, Manassés, quando assume o trono, ele vai fazer tudo ao oposto. Ele vai trazer adorações ao sol, à lua, aos astros. Ele vai trazer adoração novamente a Baal, a Astarote, a Dagon, a Rimon, todos esses deuses que estavam ali entre as outras nações, Manassés vai trazer de volta também, ou ele vai introduzir novamente essa idolatria dentro de Israel. Querido, quando nós pensamos a respeito do rei Manassés, para nós entrarmos nessa lição de hoje, quando nós pensamos então a respeito do rei Manassés, entendemos então que o rei Manassés foi um dos períodos mais obscuro espiritualmente da história de Israel. O reinado de Manassés foi o eclipse espiritual, ou seja, foi o momento mais escuro, o anoitecer espiritual da nação de Israel. Podemos dizer, sem medo de errar, que Manassés foi um dos piores reis que nós vamos ter na história de Israel, principalmente do Reino do Sul. Quando nós trabalhamos a ideia do Reino do Sul, podemos dizer que Manassés foi o mais perverso, o mais pervertido, a ponto de introduzir a necromancia, introduzir os adivinhos, introduzir aqueles que consultavam os mortos, e ele vai introduzir todo tipo de apostasia, todo tipo de idolatria dentro do Reino do Sul. Ou seja, tudo aquilo que Ezequias fez, ele vai jogar por água abaixo.
E quando nós pensamos então já no final da vida de Manassés, ele é levado cativo, né? E ele se arrepende e volta de novo para o Reino do Sul. E aí nós vamos ver ali que ele tem um final, podemos dizer que um final, no final da sua vida, ele há um despertar para servir ao Senhor. Embora que muitos estudiosos entendam que o arrependimento de Manassés não fora verdadeiro. Mas quando nós olhamos dentro das Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus o constituiu, o restituiu ele de volta ao trono. Logo penso que o seu arrependimento tenha sido realmente verdadeiro. Embora que ele não consiga tirar tudo aquilo que ele introduziu dentro de Israel, toda aquela idolatria, todo aquele sincretismo religioso, em princípio agradando a Síria, né? Uma vez que o Reino do Norte estava sendo vassalo da Assíria. Então, pensando dessa forma, após a morte de Manassés, então, nós vamos ver o seu filho que vai reinar no seu lugar, que é Amon, vai reinar durante 2 anos, e o texto vai dizer que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, de forma que os seus servos conspiraram e o mataram. E aí, querido, é dentro desse contexto, então, que nós temos o reinado de Josias. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar sobre o Reino do Sul. Queridos, quando nós pensamos sobre isso, então, esse é o contexto. O contexto que Israel estava vivendo era um contexto de apostasia. E era um contexto de apostasia tão grande, né? Uma introdução, Manassés, ele introduziu a idolatria tão grande, ou novamente dentro do território de Israel, a ponto dele não respeitar nem o templo, né? De introduzir postes ídolos, de introduzir vários deuses também dentro do templo. Ou seja, aquele templo que deveria ser dedicado só ao Senhor, agora se tornaram também lugar de outros deuses também, podemos dizer dessa forma. Pensando assim então, queridos, é dentro desse contexto então que Josias ele começa a reinar. Se nós formos olharmos para a vida de Josias, Josias ele não tinha um referencial, ou seja, tanto o seu pai como o seu avô, tanto o seu pai Amon como o seu avô Manassés, foram homens muitos idólatras, de forma que Josias ele não tinha um referencial espiritual para ser seguido ou para seguir. Mas diz-nos o texto, então, se nós formos em 2 Crônicas, capítulo 34, e versículo de número 1, 2 e 3 e 4, vai nos dizer que Josias ele começa a reinar com 8 anos, e diz-nos o texto que quando inteirou 8 anos do seu reinado, ou seja, 8 anos após ele assumir o trono, aí nós temos aí ele com aproximadamente 16 anos de idade, diz o escritor sagrado de 2 Crônicas, capítulo 34, que ele começou então a invocar o Senhor. Veja bem, querido, com 8 anos de idade, é bem verdade que ele era apenas um regente, ou era apenas um rei, tinha alguém que estava como tutor dele, né? Ele não tinha, era apenas uma pessoa que estava ali ocupando o lugar, mas ele não exercia essa influência, alguém exercia essa influência por ele. Mas quando ele inteira 16 anos de idade, ao invés dele andar no caminho que andou o seu pai, no caminho que andou o seu avô, diz no texto que com 16 anos ele começa a buscar a presença do Senhor. Ele ainda era um adolescente, um jovem. E se nós formos seguirmos o escritor, porque nós temos em 2 Reis, nós temos uma narrativa, e em 2 Crônicas nós temos outra narrativa, embora que seja a mesma história, mas com um olhar diferente. Veja bem, o escritor de 2 Reis, ele tem um olhar dentro da história. E o escritor de 2 Crônicas, ele traz a mesma história com um olhar diferente. Então, se nós seguimos o raciocínio, o pensamento do escritor de 2 Crônicas, ele está dizendo que com 16 anos, Josias ele começa a buscar o Senhor, um homem que não tinha referencial, um homem que não tinha alguém como referencial para ele,
Mas ele, aos 16 anos, ele começa a buscar o Senhor, e aos 20 anos de idade, ele começa então uma reforma espiritual dentro da nação de Israel. Então vejam, queridos, era um adolescente, era um jovem que estava reinando, que não tinha referencial, porém ele colocou no seu coração de servir ao Senhor. Queridos, é uma lição maravilhosa que nós aprendemos aqui, já dentro desse, nós já estamos dentro do primeiro tópico aqui, né? Estou dando uma introdução dentro do primeiro tópico para nós nos atualizarmos. Nós podemos aprender muito com o rei Josias. O rei Josias não tinha referencial, porém, apesar de não ter um referencial, a si mesmo ele volta ou ele vai buscar a presença do Senhor. Nós podemos tirar várias lições aqui. Uma das lições que nós podemos aprender aqui é que não tem idade para servir ao Senhor. Não há uma idade para nós estabelecermos comunhão com o Senhor. Não há uma idade para nós estabelecermos um relacionamento com o Senhor. Embora o rei Josias fosse apenas um adolescente, apenas um jovem no trono, ele voltou o seu coração para buscar a presença do Senhor nosso Deus. E aqui no primeiro tópico, queridos irmãos, o comentarista está nos dizendo o seguinte. Primeiro tópico, Josias repara o templo. Queridos, então, já no primeiro tópico aqui, e no primeiro subtópico, o comentarista vai dizer também, achei o livro da lei no templo do Senhor. Se nós formos seguirmos, então, a narrativa de 2 Crônicas, que é a narrativa que o escritor está trazendo para nós, a sua aula, a sua narrativa, embora que haja uma ponte aqui entre 2 Crônicas, né, entre 2 Reis e 1 Crônicas, né, é a mesma história, porém com visões diferentes, mas o comentarista ele baseia-se a lição, ou a narrativa dele aqui para nós, está baseado em 2 Reis. Então nós vamos trabalhar essa ideia aqui nessa aula de hoje, baseando em 2 Reis. Queridos, então pensando dessa forma, nós vamos ver então que o rei Josias, né, ele decide a fazer uma reforma no templo, uma vez que o templo estava abandonado, uma vez que o templo tinha se tornado pátio de prostitutas cultuais, né? Nós vemos que no começo do reinado do rei Josias, nós vemos que a idolatria ela estava estabelecida no meio do povo. Porém, quando ele então decide a reformar o templo, nós vamos ver então que houve essa ordenança, que o rei Josias manda então um dos seus oficiais ir até o sacerdote e pegar as ofertas para reformar o templo. E quando então eles estavam reformando o templo, diz-nos o contexto então que o sacerdote achou um dos livros que estava perdido, ou um dos livros, ou parte do livro que estava perdido. Queridos, nós temos que pensar algumas coisas quando nós falamos a respeito desse livro. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que há dois pensamentos teológicos. Primeiro, qual parte desse livro? Alguns teólogos pensam que o que foi achado dentro do templo foi justamente todo o Pentateuco. Já nós temos alguns teólogos que pensam que foi achado apenas parte de Deuteronômio. Mas de forma, queridos, que essa reforma no templo, né, esse achado desse livro, e aí nós temos que pensar algumas coisas, né? Por que esse livro estava perdido? Por que esse livro, essa cópia, ela choca tanto o rei? Por que esse achado desse livro foi tão importante? Os sacerdotes, então, eles não tinham essa responsabilidade de ensinar a lei, né? A lei de Deus tanto para o povo como para o rei? Será que Manassés, algumas perguntas que nós temos que fazer, será que Manassés tinha queimado todos os livros da lei e só restar esse livro? E o achado dele foi tão importante? Se o rei que servia o Senhor e os sacerdotes que tinham a responsabilidade de ensinar o rei a lei do Senhor, a palavra do Senhor, por que o rei Josias ficou em tão choque? Ou por que o achado desse livro trouxe um alvoroço tão grande? Nós temos que entender algumas coisas dentro desse contexto. E a primeira o que parece aqui é que havia uma negligência muito grande da parte do sacerdote,
tanto para ensinar o povo, como de ensinar os reis. Talvez seja com medo, né, de perseguições, talvez seja o medo da retaliação, levar o sacerdote a encolher, levar o sacerdote a se esconder, levar o sacerdote a não ensinar a palavra do Senhor. Então são várias coisas, querido amigo, querido professor, querido mestre, que nós precisamos como professor, como alunos, como mestre, que nós precisamos de refletir dentro desse contexto. De forma que então nós temos que pensar o seguinte: houve essa reforma, e no meio dessa reforma achou-se o livro da lei. Se é todo o Pentateuco, o contexto não diz. Se é só um fragmento de Deuteronômio, o contexto não diz. Mas todas as duas formas de pensar são muito bem aceitáveis dentro do campo teológico. Então, queridos, quando então foi achado, né, esse livro que estava perdido, e alguns teólogos aqui chega a ser um pouco crítico, né? Chega a dizer que esse livro não foi achado pelo sacerdote por acaso, mas o sacerdote tinha noção onde estava esse livro e apresenta então esse livro para que o rei realmente fosse informado e tivesse noção do que estava acontecendo. Queridos, então, quando nós pensamos sobre isso, foi achado esse livro foi levado até a presença do rei, e o escrivão, então, vão ler esse livro para o rei, e quando, então, no segundo tópico, aqui nós vamos, segundo subtópico do primeiro tópico, nos diz o seguinte: o rei rasgou as suas vestes. Então, quando Josias ele ouve o que está escrito dentro do livro, ele ouve o que foi desse livro que estava perdido, quando ele ouve o que está escrito, a lei do Senhor, houve um grande aquebrantamento da parte do rei. Veja, queridos, o rei já vinha procurando, o rei já estava dentro de um caminho. Quando nós olhamos em 2 Crônicas, capítulo de número 34, nós vamos observar que o rei já vinha com seu coração voltado ao Senhor. E quando se lê, então, esse livro perante ele, e ele ouve essas palavras, o seu coração se aquebrantou na presença do Senhor e ele rasgou as suas vestes. Querido, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor ela entra em nossos ouvidos, quando a palavra do Senhor ela entra em nossos corações, ela precisa de promover um verdadeiro avivamento, ela precisa de promover mudanças na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida do rei Josias. Quando ele ouve a palavra do Senhor, ele rasga suas vestes, e já no terceiro tópico aqui, no terceiro subtópico do primeiro tópico, o comentarista vai nos dizer sobre essa atitude do rei. Quando o rei, então, ele ouve isso, ele rasga suas vestes, ele toma, então, uma atitude que era consultar o Senhor. E eles vão entrar aqui, consultar o Senhor, que a profetiza, né? Nós vamos ver, então, ele consultando o Senhor através de uma profetisa. Queridos, essa é a atitude do homem de Deus. Essa é a atitude quando nós ouvimos a mensagem da parte do Senhor. E é muito louvável a atitude do rei, porque quando ele ouve a palavra que estava escrita na lei, que ele vê o que havia de acontecer com a nação de Israel, ele vai até o profeta, que no caso aqui é uma profeta da parte do Senhor, e ouve a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ao rei seria essa, que realmente tudo que estava escrito naquele livro ia de acontecer com a nação ou com o reino do sul. Porém, por causa do ato do rei de se humilhar diante do Senhor, de rasgar as suas vestes, de se aquebrantar diante do Senhor, Deus não faria aquilo enquanto ele vivesse, mas seria com a próxima geração. Ou seja, não havia como fugir disso aí. Israel realmente iria para o cativeiro, porém Deus ia adiar o cativeiro da nação de Israel, porque naquele momento havia um rei que estava com o coração aquebrantado diante do Senhor. E assim nós finalizamos esse primeiro tópico dessa 12ª pré-aula
Queridos amigos, então nós já estamos aqui no nosso segundo tópico da 12ª pré-aula. E nosso segundo tópico, o comentarista nos traz o seguinte: a renovação do pacto com o Senhor. O primeiro subtópico nos diz o seguinte: a leitura do livro diante do povo. Queridos, então, quando esse livro é levado, à presença do rei, nós já falamos no primeiro tópico, começa-se então um grande avivamento a partir do rei, a partir do trono. E esse avivamento, ele vai se espalhar pela nação, porque o rei, ele convoca os seus principais, ele convoca a nação para ouvir também o que estava escrito dentro daquele livro que eles tinham achado. A importância, Israel ou a nação, ela precisava de tomar consciência que se eles não voltassem ao Senhor, que se não houvesse um quebrantamento, que se não houvesse uma mudança, eles seriam levados para o cativeiro. Queridos, então, pensando dessa forma, e esse avivamento, quando ele parte a partir do rei, e quando nós falamos do rei Josias, nós precisamos de voltar 300 anos atrás na história da nação de todo Israel, quando toda a nação estava unificada. Quando a nação, então, se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte, ali administrado por Jeroboão, então, ele vai levantar uns altares. Vamos dar uma olhadinha? Em 1 Reis, capítulo 13, nos diz que quando, então, Jeroboão estava adorando aqueles ídolos, houve um profeta do Senhor que sai então de Judá para profetizar ali naqueles altares. E é interessante, queridos, que é dentro dessa profecia que esse profeta traz. Nós vamos pegar aqui no capítulo 1 Reis, capítulo 13, e versículo 2, nos diz o seguinte: seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará o sacerdote que serve nos altares pagãos e que oferece sacrifício em cima de você. E ele também queimará ossos de gente sobre você. Queridos, então, o que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas, quando nós voltamos 300 anos atrás, nós vemos aqui que já havia uma profecia. Veja como o nosso Deus é onisciente, onipresente, como o nosso Deus é poderoso. Veja como Deus é maravilhoso. 300 anos antes, quando houve o cisma, quando as tribos se dividiram, se tornando reino do norte e reino do sul, quando Jeroboão estava trazendo adoração, trazendo outros deuses para dentro do território, para dentro da nação de Israel, para o reino do norte aqui em si, quando ele estava trazendo há 300 anos atrás, Deus levanta um profeta dizendo: olha, da casa de Davi vai nascer um, e o nome dele será Josias. Ele começa a profetizar sobre aquele altar. Olha, altar, altar. Ele começa a dizer. Então, querido, veja como Deus é onisciente, Deus é onipresente. 300 anos antes de Josias nascer, já havia uma profecia. Deus já conhecia o caráter e a personalidade do rei Josias. Que maravilha, querido irmão. 300 anos antes de Josias nascer, Deus já conhecia, já o chamava pelo seu nome e já tinha profetizado, já tinha escrito o que havia de acontecer. E com o achado, então, desse livro, nós vamos ver esse grande avivamento. E Josias, então, ele chama o povo para renovar a aliança diante do Senhor e começa a promover. Ele limpa a casa do Senhor. Ele destrói tudo aquilo, todos os utensílios que estavam ali no templo, que era usado para adoração de outros deuses. As prostitutas culturais, culturais que estavam ali também, que faziam do seu corpo, ou se entregavam à prostituição, eram os cultos, que havia os cultos da fertilidade. Então, querido, nós vamos ver que o rei ele vai trazer essa grande, ou ele vai trazer
ele vai trazer esse grande avivamento para a nação de Israel, vai agora expulsar esses prostitutos cultuais, os necromantes, os adivinhadores, aqueles que consultavam aos mortos. Ele vai expulsar, ou ele vai acabar com tudo isso dentro de Israel, trazendo um grande avivamento. Ele vai fazer uma limpeza na casa do Senhor, ele faz essa reforma, e só que isso não para só ali. Ele vai continuar fazendo essa reforma por todo o território de Israel, não só pelo território do Reino do Norte, mas ele vai então em todo o território entre a tribo de Manassés, entre a tribo de Efraim. Então nós vamos falar aqui dos remanescentes, né? Nós falamos isso em algumas lições passadas, nós vamos falar, está dentro desse contexto também. Esses remanescentes, ele vai sobre essas tribos, purificando todo o território de Israel. E é justamente sobre esse altar que Jeroboão havia feito 300 anos atrás. Ele vai também queimar ossos, que seria o maior, um dos maiores símbolos, né, de algo que era espúrio, né, que é algo que não poderia mais ser usado para sacrifício. A partir do momento que você queimasse ossos sobre um altar, dentro daquela cultura, dentro desse contexto, dessa época, a pessoa estava agora se tornando impura aquele altar. E ninguém teria ousadia de sacrificar algo novamente sobre aquele altar, uma vez que foram ossos queimados. Era o pior ritual de dizer que algo já não era mais santo, que algo agora era imundo, quando se queimava ossos de pessoas. E justamente vai ser queimados os ossos daqueles sacerdotes, ou daqueles sacerdotes que foram da época de Jeroboão. É interessante que nós vamos observar aí também, quando o rei Josias está fazendo isso, nós vemos ali que até naquele momento ainda havia o túmulo daquele profeta que havia profetizado que tudo isso ia acontecer. Então, queridos, nesse segundo tópico nós entendemos sobre isso. No segundo subtópico ele nos diz a destruição dos ídolos. E é justamente isso. Houve esse grande avivamento. O rei Josias, ele limpa a nação de Israel. Ele promove um grande avivamento em todo o território de Israel. Avivamento esse, queridos, ele limpa tudo aquilo que o seu avô Manassés havia construído. Todas as impurezas que havia dentro de Israel, ele santifica a nação, ou ele traz a nação de volta aos pés do Senhor. Queridos, quando nós pensamos aqui, o comentarista vai dizer um terceiro tópico, né? Ele vai concluir, nós estamos concluindo essa lição de hoje, e aí nós vamos finalizando aqui, dizendo o seguinte, o terceiro tópico nos diz o seguinte: a celebração da Páscoa. Para finalizar então, queridos, a história do rei Josias, para finalizar esse grande avivamento que houve dentro da nação, nós vamos ver que então eles vão celebrar a Páscoa novamente dentro da nação. Isto é, celebrar a Páscoa que está dentro de um campo de renovar o pacto. Então eles vão renovar o pacto, eles vão renovar a aliança com o Senhor. O comentarista nos diz no primeiro subtópico, do terceiro tópico: a celebração da Páscoa é a restauração do culto e os ofícios do templo. Gostaria de ler aqui para os queridos amigos, que nos diz o seguinte: somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guarda do templo e etc. Queridos, então nós vemos aqui, e nós já estamos finalizando essa aula de hoje, nós vamos ver que esse grande avivamento, ele se deu em toda a nação, de forma que Josias, ele cumpre, nele se cumpre aquela profecia que havia há 300 anos atrás. Ele leva a nação novamente a adorar o Senhor, ele restabelece o culto, ele restabelece o sacerdócio, ele restabelece a adoração, trazendo os levitas, ele restabelece toda a estrutura
de culto e de liturgias que havia dentro do templo. E para finalizar, então, no segundo subtópico do terceiro tópico, o comentarista nos diz a maior Páscoa da monarquia. E ele vai promover, querido, então, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando de renovar o pacto, a aliança, ele vai promover a maior Páscoa de toda a monarquia. E o escritor sagrado é que nos está dizendo isso. Gostaria de ler aqui o que o comentarista coloca aqui para nós, nos diz o seguinte: a Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e das promessas do Senhor. Queridos, então nós pegamos dentro desse contexto, entendemos que a nação de Israel, por não celebrar a Páscoa, ou seja, a sua apostasia, ou a constante apostasia que havia em Israel, né? Nós podemos dizer que Israel ela sofria daquela síndrome, né? No tempo dos juízos, nós teve aquela síndrome chamada apostasia, e nós temos aqui castigo. Apostasia, punição. E no tempo dos reis não foram diferentes. Nós vamos ver que eles continuam sofrendo dessa síndrome. A síndrome da apostasia, castigo. Voltar ao Senhor, libertação. Então houve sempre essa síndrome, a síndrome da apostasia, a síndrome de abandonar o Senhor. E esse ato, essa síndrome de abandonar o Senhor, levou a nação de Israel a esquecer dos feitos do Senhor. Comemorar a Páscoa para o povo de Israel era relembrar que um dia eles foram escravos e Deus os tirou com mão forte de dentro do Egito. Era relembrar que eles serviam Deus. Era relembrar que a nação de Israel ela tinha um propósito diante do Senhor. Celebrar a Páscoa era relembrar que Israel tinha um Deus, tinha um libertador. Era que Israel tinha um pacto com o Senhor. E nós vamos ver que por causa da constante apostasia, a celebração da Páscoa ela foi escrita, ou ela foi esquecida na maioria do tempo da nação de Israel. Em poucos períodos da história de Israel foi relembrado ou foi comemorado a Páscoa, ou foi celebrada a Páscoa dentro de Israel. Assim, querido, nós terminamos hoje, né, nós terminamos aqui o nosso 12º encontro, que fala sobre o reinado de Josias. E para finalizarmos aqui então essa aula de hoje, vemos que depois desses grandes avivamentos, depois dessas reformas que Josias fez dentro da nação de Israel, em um dado momento ele desce, né, a guerra contra o rei do Egito, e ele é morto em batalha e depois é enterrado pelos seus servos. Queridos, então assim nós finalizamos o nosso 12º encontro. Espero ter te ajudado dentro da sua aula. Espero que essa aula seja uma bênção na sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.